Oi, pessoal! Aqui é a Carolina, do time de Customer Success do Pipefy. E hoje o nosso webinar vai ser sobre integrações e API, né? Mas todos esses tópicos vão se tratar de integrações possíveis no Pipefy. A gente fez algumas semanas atrás um webinar sobre conexões. Então, se alguém tiver a curiosidade em entender como a gente pode fazer conexões por dentro do Pipefy, conectando um pipe ao outro, um card ao outro, basta procurar no nosso canal do YouTube o webinar de conexões do Pipefy. Então, hoje a gente vai focar nas integrações que a gente faz fora do Pipefy, quase 100% das vezes utilizando o Zapier, que é um integrador de APIs que possibilita com que a gente faça integrações dentro do Pipefy com mais de 750 apps que estão conectados nessa plataforma. Então, para começar, vocês devem conhecer, todo mundo que usa o Pipefy sabe que tem um Start Form, e lá nesse Start Form a gente coloca as perguntas que são necessárias para a gente criar o card, certo? Então, como que as integrações do Pipefy funcionam? Se for para a gente criar alguma coisa dentro do Pipefy, a gente pode criar um card novo no seu pipe com base em gatilhos que são começados em outros aplicativos ou outras ferramentas. Então, eu quero criar um card no Pipefy sempre que um outro aplicativo que eu uso complete tal atividade. É isso que a integração vai fazer, vai permitir com que a gente pegue essas informações dos seus outros aplicativos, preencha como se fossem as perguntas do seu Start Form e crie o novo card automaticamente. Então, indo para a próxima etapa, essa tela é a tela do Zapier. Depois, eu vou abrir o Zapier e mostrar exatamente como que a gente configura uma conexão, uma integração no Zapier, mas basicamente, aqui você vai dizer o que você quer integrar. Então, quando você abrir o Zapier, nessa caixa, você vai ver todas as opções de apps que o Zapier possui, que possibilitam integrações com outros apps. Alguns exemplos que a gente costuma utilizar bastante no Pipefy: integração Google Sheets, Pipefy, Google Calendar, Slack, o próprio Zapier, que possibilita que a gente crie algumas ações recorrentes, Zendesk, Facebook, Pipedrive e todos os outros. Esses são apenas alguns exemplos que a gente costuma fazer com mais frequência aqui no Pipefy. Mas o Zapier, nessa ferramenta, a única coisa que você vai precisar escolher é a ferramenta que você quer conectar aqui no canto esquerdo com o Pipefy. Então, aqui são algumas receitas prontas que o próprio Zapier nos oferece quando a gente diz que a gente quer conectar o Pipefy com alguma outra ferramenta, né? Então, por exemplo, toda vez que eu criar um card no Pipefy, uma nova linha no Google Sheets, eu crio um novo card no Pipefy. Então, imagina que você tem aquela sua planilha, onde, por algum motivo, você sempre faz um update de cadastro de clientes, ou de produtos, ou de tarefas a serem feitas, qualquer opção dessas. Você precisa que toda vez que você cria uma linha nova, você crie um card no Pipefy. Então, o Zapier, ele te dá essa receita pronta para você começar a usar. Ou, por exemplo, o pessoal que utiliza o Slack como forma de comunicação. Você quer receber uma notificação no channel da sua equipe toda vez que tem um card novo no Pipefy, por exemplo, relacionado a uma tarefa a ser feita, ou quando um novo cliente chega na empresa de vocês. Então, toda vez que isso acontecer no Pipefy, a gente manda uma mensagem no Slack no seu canal personalizado. Ou o pessoal que faz controle de tickets, abertura de tickets por clientes pelo Zendesk e quer fazer integração com o Pipefy, ambos os lados. Toda vez que tiver um ticket no Zendesk, abrir um card no Pipefy, ou toda vez que tiver um card no Pipefy, você conseguir ativar esse gatilho no Zendesk. Outra plataforma que o pessoal costuma utilizar bastante é o Pipedrive, que é uma ferramenta de pipeline de vendas. Então, às vezes, o seu time que utiliza o Pipefy, ele não é o de vendas, e o time de vendas utiliza o Pipedrive. Toda vez que a gente tem um card criado no Pipefy, pode puxar as informações que vêm do Pipedrive do sistema de vendas, puxando o nome da organização, quem é o contato, qual é a empresa e assim por diante. A gente também consegue conectar o Pipefy com o Zapier, utilizando algumas ferramentas que o Zapier nos dá,
como, por exemplo, esse schedule. O schedule permite que a gente crie cards recorrentes no Pipefy. Então, por exemplo, você tem um pipe de contas a pagar e você quer que todo começo de mês, naquele dia, crie um card automático para você lembrar de pagar uma conta X. Então, a gente consegue planejar a criação de cards através dessa funcionalidade, o que muita gente utiliza para contas ou para tarefas recorrentes dentro da própria ferramenta. Então, isso pode ser por mês, um dia da semana específico ou todos os dias. E, por último, uma coisa que nós costumamos fazer, enquanto o Pipefy a gente está desenvolvendo aqui internamente a possibilidade de criar atividades automáticas, então uma feature que a gente chama de automation, a gente já consegue criar cards de forma automática através dessa conexão com o Zapier, conectando o Pipefy no próprio Pipefy. Então, a gente pode dizer que toda vez, por exemplo, que um card é concluído, ele é dado como done em um pipe, ele pode gerar a criação automática de um card em outro pipe. Então, se alguém aí precisa muito de uma atividade automática como essa, você pode também criar essa integração Pipefy-Pipefy. E lembrando, pessoal, que o Zapier, ele é gratuito, então você precisa apenas fazer um login, colocar seu e-mail, seu nome de usuário. E qual que é o gatilho dele para se tornar pago? Ele possui algumas funcionalidades que eu vou mostrar daqui a pouco, como filtros para você utilizar dentro do seu Zap. E esses filtros exigem que você tenha uma conta paga e de quantidade de Zaps criados. Então, cada uma dessas conexõezinhas, cada vez que elas funcionam, elas contam como um Zap. Então, a partir de 100, dependendo de alguns usos 100, de alguns 200, ele trava, né? Então, você tem esse limite de 200 a 100 Zaps por mês. Então, se você vai ter um grande uso do Zapier, vai passar muito mais que 100, 200 Zaps por mês, vale a pena adquirir uma conta paga, né? Então, como que isso funciona? Aqui eu fiz um exemplo do que aparece no Zapier quando eu quero integrar o Google Sheets no Pipefy. Então, eu quero, por exemplo, que toda a linha da minha planilha que eu tenho no Excel e que eu coloquei lá no Google Sheets vire um card no Pipefy. Como o gatilho que vai ser feito vai ser nova linha no Google Sheets, né, na planilha, eu seleciono o Google Sheets como trigger, como gatilho. Porque pode ser uma nova linha, pode ser uma nova planilha, e aí, independente do que você quiser. E depois eu escolho como action o meu segundo app, que no caso seria o Pipefy. Toda vez que eu criar uma linha nova no meu Google Sheets, eu quero que crie um card no Pipefy. Então aqui você tem claramente que você pode usar o New Spreadsheet Row com Create Card do Pipefy. E se você quiser fazer do jeito contrário, né? Usar o Pipefy como gatilho para criar um registro novo na sua planilha. Isso também é possível. O que você teria que fazer é inverter aqui, escolher o Pipefy como trigger e escolher o Google Sheets como action. E aí você vai ver todas as opções possíveis, né? Quando a gente está falando de actions, o que acontece dentro do Pipefy baseado em outros apps, a gente está limitado ainda a criar cards e deletar cards. Mas se você quer utilizar o Pipefy como gatilho, a gente até consegue, por exemplo, quando um card mover de fase, fazer outra ação dentro de outro app. Ou quando um card for dado como concluído no Pipefy, gerar uma ação em outro app. Então aqui vocês veem esses 6, a quantidade de triggers do Pipefy são maiores do que de actions. Mas eu só dei esse exemplo porque é o que mais comumente a gente costuma ver aqui dentro do Pipefy. Então agora eu vou abrir aqui o meu pipe para vocês verem. Eu tenho um pipeline de vendas e eu quero que esses cards eles sejam criados automaticamente através de uma integração do Google Sheets, por exemplo. Uma coisa que é legal isso também é quando você começa a utilizar o Pipefy, se você quiser fazer uma migração das informações que você tem numa planilha para o Pipefy, é exatamente dessa forma que você vai fazer. Faz uma integração Google Sheets Pipefy e aí isso vai funcionar e vai importar todos os seus cards para dentro. Então eu vou clicar aqui no meu Start Form agora. Vocês vão ver que eu tenho algumas perguntas que eu coleto no começo, como o nome do cliente, o telefone, o e-mail e o endereço. E toda vez a minha equipe vem aqui e preenche essas informações de forma manual. Mas, paralelamente, a gente começou
a ter esse cadastro de clientes aqui. Então, imagina aqui que tem gente que vai ter umas planilhas com 200 linhas, com 50 linhas, com cadastro de clientes e diversas colunas, né? Então, como que isso vai funcionar? Cada campo, cada coluna aqui da minha planilha, ela vai corresponder a uma pergunta do meu Start Form. Então, você pode ter mais campos na sua planilha, mas você precisa que todas as informações que você precisa preencher aqui no Start Form estejam na sua planilha do Google, por exemplo. Então, eu quero pegar essas informações, todas essas minhas linhas, e transformar isso em cards. Eu vou fazer a integração aqui no Zapier. Então, para quem ainda não tem uma conta no Zapier, é bem fácil de fazer, é só acessar aqui zapier.com. Nesse caso, eu vou clicar aqui direto no botão laranjado Make as App, que é quando a gente começa a setar essa integração. Então, primeiramente, a gente vai escolher o aplicativo que é o gatilho, como eu tinha falado, aqui vai soltar o gatilho para a gente fazer a ação. E nesse caso, então eu vou clicar aqui, vou procurar o aplicativo. Google Sheets. Eu seleciono e aí vai aparecer aqui no cantinho. Aqui eu vou escolher qual é a ação que eu quero fazer. Então, no caso, não quero atualizar uma nova linha, eu quero que seja a cada nova linha criada. Eu vou continuar. Aqui você vai ter que conectar a sua conta. Beleza. Então, aqui vocês podem conectar diversas contas. Se, por exemplo, uma vez eu quero fazer um Zap que está vinculando coisas da minha conta pessoal e depois eu quero fazer um Zap que está conectando coisas da minha conta do trabalho, vocês conseguem fazer por aqui. Vocês podem clicar em Testing, vai fazer uma confirmação. E aqui eu vou ter a opção de escolher, por exemplo, o meu Spreadsheet Role, que eu vou escolher cadastro de clientes, que é essa planilha que eu criei aqui em cima. E vou escolher qual é a tab que eu vou usar. No caso, eu vou usar o Sheet 1. E vou dar um Continue. Aqui ele vai garantir que tem alguma linha criada, o teste foi bem sucedido, e eu vou continuar. Agora eu vou escolher o Pipefy, porque o Pipefy é onde a ação vai acontecer. Então, eu já tenho o Pipefy selecionado aqui, eu vou criar um card. Aqui eu já tenho algumas contas do Pipefy logadas, mas é o mesmo processo que eu fiz ali para conectar minha conta do Google. Então, eu vou escolher a minha conta do Pipefy, vou dar um teste. Vou continuar. E aqui eu vou ter a opção de escolher qual é o pipe onde isso vai acontecer. Então, eu sei que está no Sales Engine. Aqui, Pipeline de vendas. Então, eu escolhi aqui o meu pipe. Aqui, nesse momento, vão aparecer todas as perguntas do meu Start Form que eu tinha mostrado para vocês anteriormente. E é nesse momento que eu vou dizer, em nome do cliente no Pipefy, eu quero que puxe tal informação da minha planilha do Google. E aí, a gente vai fazendo isso para todos os campos. Então, aqui no nome, eu vou clicar aqui e vão aparecer todos os campos de um exemplo do meu pipe, de algum card que eu já criei. Então, aqui eu tinha criado uma cliente no meu Spreadsheet Role, que era a Milena. Então, eu vou selecionar aqui em nome do cliente, eu quero que apareça o nome. Em telefone, eu quero esse campo telefone aqui, que está dentro da minha planilha. Em e-mail, eu vou escolher o e-mail aqui embaixo. E em endereço, eu quero que puxe o campo de endereço, então é esse aqui embaixo também. Então, eu posso dar um continue, ele vai fazer um teste, e antes de passar para a próxima fase, o Zapier ele tem algumas pegadinhas, né? Então, uma delas é que a gente sempre recomenda que, por exemplo, aqui na planilha, eu apenas deixe um card, uma linha com informações. O que eu vou fazer agora eu vou deixar apenas uma linha, vou tirar esses meus cadastros de baixo e vou colocar numa outra aba aqui do lado. Porque o Zapier sempre considera a nova linha. Então, depois que eu setar essa integração, ele vai considerar apenas os novos que teriam aqui a partir da linha 6. Por isso que eu vou tirar isso aqui para tudo que for a partir da linha 3 ser considerado como novo depois. Então, voltando aqui para o Zapier, eu vou dar um Create and Continue. Ele vai fazer o teste. E eu posso pedir para até refazer o teste aqui. E eu vou abrir aqui meu pipe. Os 2 testes que eu fiz apareceram aqui embaixo.
com o card que estava lá na minha planilha do cadastro de clientes. Então, você clica aqui depois em Finish, você pode dar um nome para o seu Zapier, então aqui vai ser integração Pipefy Google Sheets, e você deixa isso on. Então, agora a minha integração está ligada. E aí, sempre que você setar uma integração, você dá uma olhadinha aqui embaixo, porque, por exemplo, aqui diz que toda vez vai ser atualizado de 15 em 15 minutos. Então, às vezes você acha que a integração não está funcionando, que está demorando demais para criar os cards, mas é porque de 15 em 15 minutos é como se o Zapier fizesse um update, checasse o que tem de novo lá na planilha do Google e criasse os cards. Então, eu vou ver aqui no meu dashboard, esse meu Zapier aqui está ligado. E agora eu vou voltar lá na minha planilha, pegar as outras informações que eu tinha e vou colar lá de volta. Então, para eu não ficar esperando mais 15 minutos para essa integração acontecer, o Zapier ele tem esse botãozinho aqui do lado, essa setinha, onde você pode pedir um run. Então, assim, eu não quero esperar os 15 minutos agora para mostrar para vocês os outros cards subindo. Então, eu cliquei em run, ele procura por novos itens, ele achou 3 novos cards lá. E agora, esses 3 novos cards vão aparecer aqui na minha planilha. Então, aqui os outros cards foram criados e assim sucessivamente, né? Então, se você tem um cadastro muito grande no Google Sheets e você quer subir isso com formato de cards, basta você vir aqui no Zapier e fazer essa conexão. E essa conexão, ela funciona igual para todos os casos de integração. Sempre você vai ter que ir lá naquela parte onde você tem aqui os templates e dizer o que vai em cada lugar. É basicamente isso. Tudo bem? Pessoal, só para deixar claro, as meninas aqui da equipe estão pegando as perguntas de vocês e a gente vai tentar responder o maior número de perguntas no final agora do webinar, mas o que não for respondido, a gente vai responder vocês depois por e-mail ou de uma forma mais personalizada. Então, voltando aqui para a apresentação, uma outra forma da gente fazer essas integrações todas é através da API. Para quem não é muito do meio de tecnologia da informação, uma API é como se fosse um Zapier, igual isso que eu mostrei para vocês, só que interno. Então, é um Zapier que acontece por dentro do Pipefy. Como é que a API funciona? A API é uma documentação, aqui eu coloquei só a introdução dela, mas vocês podem ter acesso a toda a API através desse link aqui. Ela é pública, vocês podem acessar, não é, é totalmente livre. E nessa API possuem vários códigos que permitem com que você complete a nossa API com uma coisa personalizada que você precisa. Então, dando um exemplo de quando isso ia se encaixar. Digamos que vocês têm um ERP ou algum outro software dentro da empresa de vocês que vocês desenvolveram para a empresa. Vocês não usam nenhum outro software como o Pipefy, que é em nuvem, que vocês acessam. Vocês têm alguma coisa que vocês desenvolveram para vocês. E vocês querem que toda vez que vocês preencham um cadastro lá na ferramenta de vocês, por exemplo, gere um card no Pipefy. E por fato de ser uma coisa personalizada, você não vai achar o seu software lá no Zapier, né? Então, nessa documentação API, a gente precisa, que vocês tenham alguém na parte de desenvolvimento que possa ler e entender como que ela funciona, mas ela é bem intuitiva. E o Pipefy deixa pontas livres para o cliente completar com informações do seu software. Então, ele vai dizer, para você mover um card, você precisa fazer isso, ou para você passar um card de fase, para você concluir um card assim por diante. Então, quem precisar de alguma coisa mais personalizada, a gente libera essa API e com alguém de desenvolvimento do lado de vocês, essas ações todas vão ser possíveis. Então, toda vez que alguém preenche um formulário lá no meu ERP, lá no meu software interno, eu quero que caia um card no Pipefy, por exemplo. E aí a gente consegue deixar isso completamente personalizado para vocês. A API, ela também permite mais ações do que o Zapier. Como eu mostrei para vocês, lá as ações permitidas são criar card e deletar card. Mas a API permite com que você mova o card de fase, com que você conclua o card. Ela te dá inúmeras ações que o Zapier não dá. Então, ela também se torna bem vantajosa por esse motivo.
E no começo do mês de maio, a gente vai lançar uma nova API aqui no Pipefy, então uma nova documentação API. O que muda nessa nova documentação? Ela vai ainda possuir todos os gatilhos, né, todas essas opções de ações que a gente tem, mas ela vai estar mais fácil e dinâmica para o pessoal fazer essas edições. E vai permitir que a gente faça algumas coisas a mais, como, por exemplo, consultar ou criar registros no database do Pipefy, coisa que a nossa API atual ainda não permite. Então, nesse caso, caso alguém precise da API e não conseguiu pegar o link aí embaixo, é só chamar aqui no chat, no canto direito do Pipefy de vocês, e pedir, por favor, alguém pode me passar a documentação API, e a gente vai dando as instruções necessárias. Bom, pessoal, da minha parte é isso. Agora vou abrir para perguntas. Se alguém tiver alguma dúvida, quer perguntar, aproveitar o momento agora para a gente tirar algumas dúvidas. Estou abrindo aqui a parte das perguntas de vocês. Ah, tá. Eu vi aqui que o Fernando perguntou: gerando um trigger do Pipefy para o Google Sheets, quais informações eu consigo exportar? Você consegue exportar qualquer informação que está dentro do seu Pipefy, ou no Start Form, ou em algum campo da fase, né? Então, eu quero puxar uma informação que eu tenho na fase 3, lá no meio do caminho. Eu quero puxar uma informação que está no Start Form, que é o nome do cliente. Então, você pode pegar tudo que você já preencheu dentro do seu Pipefy. Então, é bem tranquilo. O outro, fazer o caminho inverso, né, o Pipefy sendo o gatilho, você consegue ter muito mais ações. Então, toda vez que o card mover de fase, você atualiza uma linha da sua planilha. Então, isso funciona bem. Então, o Fernando também perguntou da informação de ir para o database, né? Isso vai ser, como eu disse ali no finalzinho, é uma possibilidade da nossa nova API, mas através do Zapier não tem como a gente criar registros em database. É possível através dessa funcionalidade da API, que vai ser lançada no final desse mês, começo do mês que vem, e aí a gente vai conseguir criar registros em database, mas por enquanto ainda não. Então, vou ver a pergunta do Bruno. Existe alguma forma de, ao escolher o nome do fornecedor, ele já trazer o CNPJ que esteja dentro do database do Pipefy, como se fosse um PROC-V? Então, Bruno, a gente não traz a informação ainda. Por exemplo, você escolheu o nome do João e aí preencheu os campos, por exemplo, CNPJ e todos os outros que estão no database do Pipefy. Ele continua com aquela interface de ficar como um hiperlink, né? E aí você conseguir acessar as informações clicando nelas. Alguém mais? Tem mais alguma? É que tem mais perguntas aqui para baixo. Só um pouquinho. Integração com o Magento. A integração com o Magento, ela aconteceria através de uma API. Então, a gente teria que ver com algum desenvolvedor pelo lado de vocês, se eles conseguem o acesso à API do Magento, e eles conseguem fazer todas as integrações com a API do Pipefy. O Pipefy pode ser integrado com o RD Station pelo Zapier. O RD é um dos que aparece lá como um dos 750 tipos de apps que o Zapier integra. Então, você tem um lead no RD Station, você tem algum outro tipo de informação e você quer criar um card com base nisso. É possível. Não teriam diferença nas informações, João. O João perguntou se existe alguma diferença nas informações contidas no relatório do próprio Pipefy com as informações que seriam repassadas aos Sheets. O Sheet, no caso, você tem alguma particularidade que o relatório não atenda, e você quer alimentar isso. Por isso que eu dei o exemplo do outro jeito, né? O que mais acontece é do pessoal ter informação no Google Sheets e querer passar isso para o Pipefy, e não do contrário, porque se você for em relatórios e clicar no ícone de exportar, no canto direito, você tem acesso a tudo que você tem dentro do Pipefy pela própria exportação. Zigefredo, então eu coloquei o link ali no final da apresentação, né? Mas eu consigo te mandar por e-mail o link da API.
ela é pública, você só precisa clicar e vai abrir com todos os códigos e tudo que você precisa saber. Tem o dia exato da subida da API nova? A gente não tem um dia exato, nosso time está trabalhando exatamente nisso agora, nesse exato momento. Então, assim que o pessoal tiver com ela pronta, fazer os testes e tudo rodar certinho, a gente já vai liberar para os clientes. Mas a gente tem uma estimativa, né, que é o final desse mês e começo da semana que vem, caso os testes acabem se delongando um pouquinho mais. Mas aí, assim que estiver disponível, a gente comunica a vocês. Fernando, você quer dizer o API Key? Você consegue pegar nas configurações do seu pipe. E toda vez que a gente começa a fazer a integração no Zapier, que a gente faz o login do Pipefy para ele conseguir acessar nossas informações, você consegue... tem um linkzinho escrito API Key, e aí você só clicando lá, ele já consegue te direcionar direto para a página. Eu vou ler a última pergunta aqui do Léo. A gente não vai conseguir fazer a atualização automática da informação, mas a gente consegue ver os gatilhos, né? Eu posso confirmar essa informação, essa pergunta com o nosso time técnico e passar uma resposta bem certinho de como vai funcionar quando acontece essa alteração do valor no sistema web, no que você está integrando ao Pipefy. E o link não está funcionando, então eu vou enviar por e-mail para todo mundo, né? Qualquer coisa, eu estou vendo que o Leonardo pediu e mais alguma outra pessoa já tinha pedido. Então, para as demais pessoas que quiserem, eu consigo ver vocês no chat do Pipefy. Então, é só abrir aquele balãozinho azul no canto direito e tirar qualquer dúvida sobre o webinar ou pedir o chat por lá. Eu consigo mandar aqui para vocês só um pouquinho. Eu vou tentar fazer por aqui. Até quem ainda estiver vendo, essa é a nossa documentação API, então é separado pelas ações. Aqui você consegue ir clicando e acessando os códigos. Então eu vou voltar aqui. Vejam se vocês conseguem acessar. E pessoal, a gente vai disponibilizar esse vídeo depois na nossa página, no nosso canal do YouTube. Então, caso vocês queiram rever, tirar alguma dúvida, não lembram de alguma informação, é só ver por lá também. Então, eu acho que por hoje é isso. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Pode me chamar aqui no chat, no chat. E a gente vai ajustando os processos de vocês, integrando os aplicativos que são necessários e fazendo as integrações via API conforme for precisando. Ok? Muito obrigada pela participação de todo mundo e até o próximo webinar.